Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal, mais um Minuto com Deus, mais um devocional abençoado para a sua vida. E hoje eu vou falar sobre arrependimento. O que a gente tem que gerar em nosso coração e principalmente a palavra arrependimento, certo? A gente está precisando arrepender de muitas coisas no nosso coração. E eu vou dizer aqui para você 7 versículos que vai mudar a sua mentalidade sobre o arrependimento, o que a gente precisa fazer com essa palavra, né? E uma frase sobre isso é: o arrependimento é a chave para a mudança da sua vida. Grava isso. O arrependimento é a chave para a mudança da sua vida. Porque muitas vezes não acontecem as coisas por causa da sua escolha. E você escolhendo não se arrepender é algo que pode estar travando a sua vida. Então eu vou mostrar para vocês 7 versículos que vai te ajudar a abrir os seus olhos sobre a palavra arrependimento e como você deve agir, beleza? Então antes de começar, deixa sua joinha, se inscreva no canal, me siga lá nas redes sociais, eu tô deixando um plano de leitura lá toda semana pra gente acompanhar, fazer leitura bíblica. Se tiver dúvida, me chama ou deixe nos comentários aqui desse vídeo o que vocês precisarem, beleza? Então bora lá. Quando nos e antes de começar, né, eu fiz a minha anotação com a Bíblia, meu caderninho aqui, então bora lá ler juntos, né? Quando nos arrependemos, reconhecemos nossos pecados e os rejeitamos, escolhemos viver de maneira diferente. Com a ajuda de Deus, o arrependimento nos leva a uma vida nova. Quando eu me converti, eu me lembro que antes de eu me converter, na verdade, eu comecei a viver uma vida que não era minha, sabe? Era pura aparência, era pura desonestidade mesmo, desobediência a Deus. E mesmo às vezes conhecendo um pouco da palavra, eu me afastei da presença do Senhor e vivi num mundão mesmo, de todas as formas que vocês imaginassem, dependendo do que é que vocês imaginam. Mas um dia eu chego aqui e falo um pouco mais a fundo desse testemunho, mas não gerava arrependimento no meu coração. Eu nunca me arrependia daquilo que eu fazia e hoje eu me arrependo. Hoje eu olho para trás e falo: meu Deus, era para mim ter vivido isso que eu estou vivendo hoje há muito tempo atrás. Mas Deus faz todas as coisas no tempo certo, na hora certa. Então eu precisei passar por esse processo para me entender a palavra arrependimento. E por isso que eu tô deixando essa mensagem aqui para vocês, porque essa mensagem foi para mim. E quando eu recebi essa mensagem há muito tempo atrás sobre arrependimento, eu falei: Deus, obrigado por isso. Obrigado por cada versículo que o Senhor me deu, obrigado por tudo. E tem uma semana que eu tô preparando essa mensagem, mas Deus colocou no meu coração e falou assim: filha, fala sobre arrependimento, porque as pessoas estão perdendo a minha essência. Perdendo a essência, simplesmente não reconhecendo que elas também estão erradas. Então que a gente possa se arrepender das coisas que nós fazemos, porque é muito ruim, né? Então bora lá, que eu tenho 7 pontos, eu tenho que falar bem rapidinho, beleza? Bora lá, gente. Primeiro ponto fala, desculpa, quem se arrepende será salvo. Lá em Atos capítulo 3, anota aí, pega um bloquinho de papel e anota. Atos capítulo 3, versículo 19 e 20, fala assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele manda o Cristo, perdão, porque eu não estou entendendo a minha letra. E ele manda o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Então, se arrependam, pois, voltem-se para Deus, porque é o Senhor que dá o descanso que a gente precisa, né? O arrependimento é um grande passo da nossa vida. Sem o arrependimento não há perdão, e sem perdão não há como se aproximar de Deus. Ele quer te perdoar, coloque-se diante dele. Por isso que a gente fala: se arrependa, clame por ele, pede ajuda para ele, porque ele é o único que pode salvar, que pode te direcionar a mensagem para o seu arrependimento, algo para você se arrepender mesmo de todo o coração e principalmente perdoar as pessoas, porque se você não perdoar as pessoas, você não vai conseguir chegar diante de Deus, certo?
Então, bora lá. Segundo ponto, Deus perdoa quem se arrepende. Lá em 1 João, anota aí, 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Gente, se confessar os nossos pecados. Na Bíblia fala, lá em Mateus 5, versículo 7, não sei, fala que a gente precisa entrar para o nosso quarto, fechar a porta e confessar a Deus aquilo que está em secreto. E no secreto Ele vai te honrar. Então faz o seguinte, você não quer falar os seus pecados, você não quer falar o que você faz de errado para ninguém? Deus sabe o que você faz. Não adianta você esconder das pessoas. As pessoas tá nem aí. Um detalhe bem grande. Vai para o seu quarto e se arrependa com Deus. Fala: Deus, eu fiz isso, isso, isso. Confesse os seus pecados. Se você tem alguma amiga íntima, se você tem algum amigo íntimo que dá para você conversar e ele vai te ajudar, te orientar, principalmente falando a palavra de Deus para você te animar, fale com ele também, né? Deus usa também pessoas para falar para vocês, igual eu estou sendo usado para vocês aqui também, falando para vocês a palavra de Deus. Beleza? Deus é fiel, confie nele. Quando estamos verdadeiramente arrependidos, Deus nos perdoa. Ele limpa o nosso coração e nos purifica de todo pecado. Agora, para isso é necessário confessarmos humildemente os nossos pecados. Deus está disposto a te perdoar. Quando você entra num tempo que é só dele, que você separou um tempo para ele, nessa hora você fala: Senhor, me perdoa, fiz isso, isso, isso e isso, por favor, purifica o meu coração. Enfim, faça a sua oração com Deus. Não tem aquela oração certinha, é você dialogando com Deus, né? Enfim, então, Deus perdoa se você se arrepende. Terceiro ponto fala: o arrependimento traz vida. Ezequiel, anota aí, Ezequiel capítulo 18, versículo 32 fala: pois não me agrada a morte de ninguém. Isso Deus falando. Não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Ezequiel 18, 32. O pecado leva à morte, mas o arrependimento leva à vida. Quando nos arrependemos e cremos em Jesus como nosso Salvador, recebemos o perdão e a vida eterna. O arrependimento nos livra da morte. Então, que a gente possa buscar o Senhor de todo o coração e nos livrar da morte, da parte da gente perder a essência de Cristo, perder aquilo que o Senhor guardou para nós, que é a vida eterna. Ok? Quarto ponto, a cura para o pecado. Jesus lhe respondeu, lá em Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32. Fala assim: não são os que têm saúde que precisam de médico. Não, vou ler de novo. O quarto ponto fala a cura para o pecado. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32. O pecado é como uma doença que nos infeta e destrói aos poucos. Mas o arrependimento é o primeiro passo para a cura. Jesus é o médico dos médicos, que salva a vida de quem se arrepende. A gente precisa se arrepender para a gente voltar à vida, para a gente reconhecer que a gente errou e falar assim: Senhor, me ajuda, porque eu errei. Se reconhecer, seja humilde diante de Deus, porque a humildade também está faltando hoje em dia. Ponto 5. Perdão e o Espírito Santo.
Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, fala assim: Pedro respondeu: arrependam-se, a cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então Deus, além de te perdoar, quando você se arrepende, Ele dá uma bênção especial para você, o Espírito Santo. Quando nos arrependemos, somos salvos e recebemos o Espírito Santo dentro dos nossos corações. E Ele nos guia e nos ensina a viver para Deus. Eu falei isso no vídeo anterior sobre o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo age. Então, se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem. Mas, gente, o Espírito Santo nos guia. Quando a gente nos arrepende, Deus dá o Espírito Santo dele para ele falar conosco de dentro de nós. Por isso que a gente fala assim, Deus falou com a gente, porque vem de dentro. Deus falou conosco, ou a gente ouviu a voz de Deus. Entendi. Quando vem de fora, eu vejo muito que às vezes o diabo falando com a gente, sabe? E a gente fala, não, você não vai conseguir, você vai morrer, você é isso, você é aquilo. E fica nos acusando, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele vem te acusar. Mas o Espírito Santo vem te restaurar de dentro para fora. E ele vai salvar a sua vida através do seu arrependimento. Quando você se arrepende, ele gera algo dentro de você que é algo especial, que é o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo é ativado dentro do seu coração. Amém? 6. 6. Arrependa-se enquanto há tempo. Então, lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, fala assim, ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus está voltando, ok? Então, o reino do céu se aproxima. E só quem é salvo pode entrar nele. Marcela, você está dizendo que é só os crentes que vai ser salvo? Não, eu não falei isso, eu falei isso no ponto 5. Olha para vocês verem no ponto 5 de novo. Volta aí, ou senão eu falo aqui de novo. Deus perdoa quem se arrepende e dá uma bênção especial para o Espírito Santo. Mas na palavra de Deus fala que, no ponto 4, na verdade, não são os que têm saúde que precisam de médico, são aqueles que as pessoas se arrependem. E neles vocês serão salvos. Se você se arrepender, você vai ser salvo, ok? Eu não falei nada sobre crente aqui. Eu estou falando se arrependa enquanto há tempo. Porque o arrependimento nos abre a porta da eternidade para podermos desfrutar de toda a bondade e justiça de Deus. Se você ainda não se arrependeu de seus pecados, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então se arrependa. Desliga esse vídeo depois, quando acabar aqui, tá faltando o último ponto, e você entrega a sua vida para Jesus. Coloque o seu coração diante dele e se arrependa, porque Jesus está te esperando. E aí, ponto 7, para acabar, fala, se arrepender dos pecados é dar um passo à frente. Lá em Salmos 38, eu amo esse Salmo, Salmos 38, versículo 18, fala assim, confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Muitas pessoas andam angustiadas, tristes, ansiosas, depressivas, por causa que não se arrepende. Eu falo isso porque eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu tive estranhada toda aí, angustiada por muitas situações que os seres humanos fizeram comigo, e eu fiquei angustiada, queria sair de tudo e tô nem aí pra vocês. Mas Deus falou, filha, se arrepende, porque eu estou com você. Eu vou te dar o Espírito Santo para ele te guiar, para você se arrepender e ainda fazer vídeos de novo para falar da palavra do Senhor. Amém? Então, podemos perecer estranhamente nesse mundo, podemos alimentar essas coisas do mundo o tempo inteiro, mas quando confessamos os nossos pecados a Deus, avançamos e não retrocedemos. E aí o que acontece? O pecado justamente nos impede de avançar em fé e de nos aproximar de Deus. Quando pedimos perdão a Deus, o Senhor quebra a barreira que o pecado gerou.
Então, Senhor, quebra aquela barreira que a gente criou da gente não querer conversar, não quero conversar com essa pessoa, que não sei o quê. Gente, arrepender e simplesmente perdoar o próximo. Quando você olha pro próximo, você fala assim, ai, não quero saber dessa pessoa. Ai, no santo não bate. Mas posso dizer uma coisa? Sabe como você vai saber se se arrependeu ou não? Ou se você perdoou aquela pessoa ou não? Na hora que você olhar para ela, você não vai sentir nada mais. Você vai sentir amor, até misericórdia da vida dessa pessoa. E aí vem o verdadeiro perdão, e aí Deus te perdoa porque você perdoou também o próximo e você se arrependeu dos seus pecados. Amém? Essa é a mensagem de hoje e eu quero deixar uma mensagem. Gente, se arrependa, coloque diante de Deus, tenha o seu tempo com Deus. Deus te deu 24 horas, busca o Senhor de todo o coração. Ele está te esperando, ele bate na porta porque ele é educado, ele não invade. Ele bate na porta e fala, filho, venha comigo, deixa eu limpar o seu coração, deixa eu fazer uma varredura de coisas ruins que está aí dentro, que eu vou te limpar e te restaurar. Creia nisso, tenha fé e confie no Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!